Olá, boa noite. Estaremos iniciando nossa apresentação sobre os riscos de úlcera por pressão. Nosso grupo é composto por Alessandra Laís, Fabiana Figueiredo, Jéssica Oliveira, Laila Moura, Tailane Macedo, sob a supervisão da professora Flávia Guerra, apresentado a disciplina de segurança do paciente. Bom, colegas, eu vou dar início a vocês com a definição. Bom, a úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele, né? Geralmente é sobre uma proeminência óssea, sendo o resultado da pressão ou da combinação entre a pressão e o cisalhamento, que é causado pela fricção. Aqui nós temos uma imagem, né, mostrando para vocês as úlceras e os tipos, que mais para frente a colega vai estar falando para vocês. Trouxe também aqui uma imagem mostrando os locais em que são mais afetadas, né? Onde ocorrem com mais frequência a úlcera por pressão, que são nos calcâneos, na região sacra, no trocânter, nos joelhos, cotovelos, entre outros. Vocês podem estar dando uma olhadinha aí na imagem. Estágios da úlcera por pressão. Estágio 1. Eritema não branqueável. Pele intacta com rubor não branqueável numa área localizada normalmente sobre uma proeminência óssea. O estágio 1 pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele escuro, visto que nesses o branqueamento pode não ser visível. A cor pode ser diferente da pele ao redor. A área pode estar dolorida, endurecida, mole, mais quente ou mais fria, comparativamente ao tecido adjacente. Este estágio pode ser indicativo em pessoas em risco. Estágio 2. Perda parcial da espessura da pele. Perda parcial da espessura da derme que se apresenta como uma ferida superficial, uma ferida rasa, com leito avermelhado ou rosado e sem esfacelo. Pode também apresentar-se como um flictema fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou semi-hemático. Apresenta-se ainda como uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou equimose. As características deste estágio não devem ser confundidas com fissuras de pele, queimaduras por abrasão, dermatite associada à incontinência, maceração ou escoriações. Estágio 3. Perda total da espessura da pele. Neste caso, o tecido adiposo subcutâneo pode ser visível, mas não estão expostos nem ossos, tendões ou músculos. Pode estar presente algum tecido desvitalizado, como uma fibrina úmida, mas este não oculta a profundidade da perda tecidual. Pode incluir lesão cavitária e encapsulamento. Estágio 4. Perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. Neste caso, o tecido desvitalizado, fibrina úmida e ou tecido necrótico podem estar presentes. A profundidade de uma úlcera por pressão no estágio 4 varia com a localização anatômica e, frequentemente, são cavitadas e fistulizadas. Uma úlcera no estágio 4 pode atingir o músculo e estruturas de suporte, como a fáscia, tendão ou cápsula articular, tornando a osteomielite e a osteite prováveis de acontecer. Neste estágio, existe a possibilidade do osso ou do músculo estarem diretamente visíveis e palpáveis. Outros estágios: inclassificáveis, não graduáveis. Perda total da espessura dos tecidos, na qual a profundidade atual da úlcera está bloqueada pela presença de tecido necrótico, seja ele amarelado, acastanhado, cinzento ou esverdeado. Também há a presença de escara no leito da ferida. Até que seja removido todo esse tecido necrótico para expor a base da ferida, a verdadeira profundidade não pode ser determinada. Ela é, no entanto, uma úlcera de estágio 3 ou 4. Boa noite, me chamo Fabiana e vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Vou falar alguns principais fatores de risco que podem estar causando o desenvolvimento da úlcera de pressão. Intensidade da pressão. Quanto maior for essa intensidade da pressão, maior é o risco de desenvolver essa úlcera.
Duração da pressão. Quanto mais tempo durar a pressão, maior é o risco também de estar desenvolvendo essa úlcera de pressão. Tolerância dos tecidos para suportarem a pressão. Quanto menor for essa tolerância da pele, maior é o risco de você desenvolver essa úlcera. Umidade da pele. Quanto mais úmida for a pele, maior é o risco também de estar adquirindo essa úlcera de pressão. A perda de sensibilidade. Quanto menor for a sensibilidade, maior é o risco de estar desenvolvendo também essa úlcera. A diminuição da força muscular. Quanto menor for essa força muscular, maior é o risco de você estar adquirindo. Diminuição da mobilidade. Quanto menor for a mobilidade, maior é o risco também de você estar adquirindo essa úlcera de pressão. Incontinência. Se houver a presença de incontinência, tanto urinária quanto fecal, ela pode estar aumentando o risco também de estar desenvolvendo essa úlcera de pressão. Hipertermia, ela aumenta o risco também. A anemia, ela também pode estar vindo, ela vai aumentar o risco da úlcera de pressão. A desnutrição proteica, ela aumenta também o risco de você estar adquirindo essa úlcera de pressão. O tabagismo, ela também vai aumentar o risco de você estar desenvolvendo. E, por final, a idade avançada, ela também vai aumentar esse risco de você estar desenvolvendo essa úlcera de pressão. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tailane Macedo e eu irei apresentar um pouquinho sobre a escala de Braden em LPP. LPP significa lesão por pressão. A escala de Braden é utilizada para identificar os riscos do paciente em desenvolver lesão por pressão. Quanto menor a pontuação, maior será o risco para o desenvolvimento da lesão. Determinar os riscos do paciente para o desenvolvimento da úlcera é a primeira medida a ser adotada para a prevenção de lesões. E quando deve ser realizado? Bom, a avaliação deve levar em considerações as fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco para o desenvolvimento de alterações de pele. A reavaliação deve ser realizada de acordo com o score de Braden. Pacientes com baixo risco de desenvolver LPP, que é a lesão por pressão, deve ser realizada em até 72 horas. E paciente com risco moderado e alto para o desenvolvimento de LPP, que é a lesão por pressão, a inspeção deve ocorrer a cada 24 horas. Já em casos de internação domiciliar, essa avaliação deve ser realizada a cada visita da enfermeira assistente. A escala de Braden ela oferece 6 parâmetros, que é a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição, fricção e cisalhamento. Cada subescala tem a pontuação que varia entre 1 e 4, com exceção do domínio fricção e cisalhamento. A somatória total fica entre os valores 6 e 23. Score igual ou menor que 16 indica que esse paciente adulto tem risco para o desenvolvimento de LPP, que é o risco de desenvolver a lesão por pressão. Entretanto, na presença de outros fatores como idade maior que 65 anos, febre, baixa ingestão de proteína, pressão distólica menor que 60 milímetros por mercúrio, instabilidade hemodinâmica, paciente com scores entre 17 e 18 também são considerados como pacientes de riscos. Pacientes críticos são aqueles pacientes com risco baixo, entre score 15 e 18, risco moderado, que é o score entre 13 e 14, risco elevado, que é o score entre 10 e 12, e risco muito elevado, que é o score entre 9 ou menor. E para terminar minha apresentação, é de competência privativamente do enfermeiro no âmbito da sua equipe de enfermagem, avaliação de risco de LPP, que é a lesão por pressão, por meio da escala de Braden em serviços de saúde ou no domicílio. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Laila e eu irei falar para vocês um pouquinho sobre a prevenção de úlceras por pressão. Então, pessoas com fatores de risco para úlceras por pressão devem ser avaliadas sistematicamente, ou seja, quando a integridade da pele e os cuidados devem ser estabelecidos, através de um plano assistencial pautados nas necessidades individuais. Os seguintes índices que vocês estão vendo aí na telinha, que devem ser sistematicamente observados, são
o aparecimento, né, de bolhas, depressões ou feridas na pele, porque é um alerta muito grande, onde devemos redobrar a atenção e o cuidado, né, caso a gente note esse tipo de aparecimento. Tem também reposicionar o cliente acamado com mobilidade reduzida, de no mínimo a cada 2 horas, para aliviar a pressão, né? Ou seja, isso vai fazer com que a pressão que fica no nosso corpo, em ponto específico, né? Eu digo, quando a gente está sentado ou deitado, ela mude, né? Tem também utilizar itens que possam ajudar a reduzir a pressão, como travesseiros, colchões, para redução de pressão, que são aqueles que no mercado a gente tem bastante, que é colchões de ar, colchões casca de ovo, né? Que é fundamental e ajuda muito. Mas a gente também tem que lembrar que mesmo na utilização desses produtos, né, no uso dessas duas opções aí, a gente não esquecer de mudar de posição, porque mesmo com a utilidade a gente tem que estar sempre mudando de posição. Tem também garantir um plano nutricional com a qualidade necessária de calorias, proteínas, vitaminas e minerais, pois sem dúvida é muito importante e vem agregar bastante. Fornecer e incentivar a ingestão diária adequada de líquidos para a hidratação, né? Para a gente ter uma pele bem hidratada, não só para a pele, né? Porque a ingestão de água vem nos ajudar e favorecer a diversos fatores para nós e para nossa saúde. Tem também manter a pele limpa, seca e hidratada, isso também é de extrema importância, né? Tem não arrastar a pessoa que está acamada na hora de trocar de posição. Por quê? Porque ao arrastar, você vai começar a esfolar a pele assim, de forma microscópica, que a gente nem consegue enxergar. Mas isso favorece muito no aparecimento das escaras. A alternativa é fazer aquela técnica que a gente aprendeu, né? Que Flávio nos ensinou em CM11 e descartar essa opção aí de arrastar. Tem também prevenir dermatites associado à incontinência, evitando o contato com urinas e fezes, higienizando após a eliminação e utilizando cremes e barreiras se necessário. Então, pois o contato, né, com fezes, urina, surge, né, o aparecimento de feridas. E também não esquecer, né, de sempre estar observando, tirar um tempinho para estar observando seu paciente e tal, ver se está tudo bem, se o aparecimento dessas coisas vem a prejudicá-lo. É isso, né, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E já dizia o velho ditado, prevenção é o melhor remédio. Hoje vamos conversar sobre um tema importante, as lesões por pressão, como prevenir e cuidar delas. Mas, para começo de conversa, você sabe o que é e como a lesão por pressão pode ocorrer? Também conhecida como úlcera por pressão ou escara, a lesão por pressão acontece quando a pele é pressionada entre o osso dentro do corpo e uma superfície externa, como por exemplo, uma cama ou uma cadeira. Em casos de pressão prolongada, ocorre a interrupção do fluxo de sangue, e isso pode acarretar consequências graves, como uma ferida superficial ou muito profunda. Além disso, podem estar infectadas, ocasionar sérios problemas de saúde e até a levar à morte. Essas lesões podem ocorrer em pessoas que utilizam dispositivos médicos, como sondas, tubos, drenos, talas, entre outros, caso estejam mal posicionados ou mal fixados. E também por qualquer situação que impeça uma pessoa de sentir dor, se movimentar ou mudar de posição. E em quais locais podem ocorrer e como faço para identificar sinais desta lesão? Geralmente, elas aparecem em áreas de maior apoio da pele, as proeminências do osso, ao sentar-se, deitar-se ou nos calcanhares. Muitas vezes tem uma cor diferente ou mais escura que a pele normal e não desaparecem. O local de pressão pode ficar quente e doloroso. Você também pode contribuir com a prevenção de lesões por pressão, sabia? As dicas são várias. Presta atenção. Você deve mudar de posição na cama pelo menos a cada 2 horas. Quando você estiver deitado de lado, não coloque seu peso sobre o osso do quadril, pois isso aumenta a pressão no local. Posicione-se de modo a distribuir a pressão no glúteo do lado que está virado. Peça ajuda para outras pessoas para se movimentar, caso necessário. Também evite deslizar ou arrastar seu corpo na cama ou poltrona.
Lembre-se que é sempre bom a cabeceira ficar elevada em um ângulo de no máximo 30 graus quando estiver na cama, para evitar que você escorregue. Procure manter a pele limpa e seca. O uso de fralda pode aumentar a temperatura da sua pele, além de mantê-la úmida. Se a fralda realmente for necessária, comunique assim que estiver suja para que possa ser trocada. Qualquer umidade pode tornar a pele mais frágil. Existem diversas apresentações de produtos barreira que protegem a pele contra a urina ou fezes, como películas líquidas em spray. Se você tiver incontinência, estes produtos serão utilizados. Monitore sua própria pele diariamente e esteja atento aos sinais de mudança de coloração. Caso ocorra, comunique o enfermeiro. Aproveite o momento do banho para inspecionar a pele. Após o banho, é importante utilizar hidratante, pois a pele ressecada também se torna frágil. Sempre pergunte para outras pessoas como está a sua pele. Uma dieta saudável é muito importante na prevenção de lesão por pressão. Se você não estiver se alimentando, comunique o enfermeiro ou o nutricionista. Agora que você sabe um pouco mais sobre o assunto, lembre-se sempre de contribuir para que os cuidados preventivos sejam realizados. A pele precisa ser inspecionada. Então vamos colocar estas dicas em prática? Juntos nós poderemos prevenir a lesão por pressão. Hospital Albert Einstein.